Glória a Deus, bom dia, paz a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma live nesse propósito de oração. Hoje, 30º dia de oração. Nós estamos nesse propósito dos 40 dias e Deus tem se manifestado de uma maneira poderosa nas nossas vidas. É interessante que quando nós falamos que Deus se manifesta de uma maneira poderosa nas nossas vidas, o manifestar de Deus, muitas vezes, muitos de nós esperamos que seja algo, como eu posso falar para você, muitas vezes algo alegre, feliz, mas Deus ele se manifesta nas nossas vidas em momentos turbulentos, muitas vezes há turbulências, dificuldades, situações que Deus permite. Boa noite, a paz a você, Alexandre, Mel, Deus abençoe grandemente a sua vida. A todos que estão entrando, Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção, uma coisa que eu quero compartilhar com você. Às vezes nós esperamos que o manifestar da glória de Deus seja um manifestar de grandes alegrias, seja um manifestar de um tempo de muitas vezes de paz. A palavra do Senhor diz que quando Davi ele é ungido a rei, parecia que tudo naquele momento para Davi ia dar tudo certo, ia ser um momento de reconhecimento. Davi pede para o Senhor, no Salmo 23, ele diz: Senhor, unge-me na presença dos meus inimigos. Por que ele fala unge-me na presença dos meus inimigos? Porque, como o próprio Jesus diz, nossos maiores inimigos serão da nossa própria casa. E muitas vezes, querido, esse momento turbulento que aconteceu na vida de Davi, em que a glória de Deus ia se manifestar, estava aperfeiçoando Davi a ser um verdadeiro rei. E isso não estava sendo para a sua morte ou para a sua destruição. Às vezes as coisas que aconteciam na vida de Davi era para trazer totalmente descrédito para a pessoa de Davi. Mas uma das coisas que Davi nunca deixou foi de perseverar, assim como também foi Daniel. Daniel é um homem dentro da Babilônia, um jovem, e Daniel ali não deixou de perseverar em nenhum momento, porque ele sabia que toda aquela situação que estava acontecendo era para manifestar da glória do Senhor. Quando lá no livro de Isaías ele fala, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, Isaías fala algo muito importante que eu quero compartilhar com você, que diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Entenda, por que está falando isso? Porque a palavra diz que Jesus, quando Jesus ele se manifesta, primeiro, o próprio Isaías diz que não havia formosura nenhuma nele, não havia aparência de uma pessoa que poderia ser caracterizada humanamente ou naturalmente falando como um salvador. A palavra diz que ele era rejeitado e reputávamos como castigado de Deus. É assim que a palavra descreve. Preste bem atenção, Jesus, quando ele começa o seu ministério, e Filipe chama Natanael, e Natanael pergunta de onde Jesus é. Natanael fala de Belém, e Filipe fala que é de Belém. E Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Belém? Toda a situação quando Jesus se manifesta no seu ministério, tudo era para trazer um descrédito à pessoa de Jesus, à imagem que Jesus ele passaria. Mas as pessoas, quando começaram a ver os frutos do que estava acontecendo na vida de Jesus, as pessoas começaram a entrar em conflito, porque ele diz: espera aí, como é que Deus não pode ser com ele? Como você vê na descrição dos evangelhos, e dizendo: como pode ser Deus não pode ser com ele? Porque olha os sinais que se manifestam através da sua vida. Estamos vivendo um momento nesse cenário desse novo século, um cenário em que os homens e mulheres de Deus que realmente vão estar realmente levando a palavra do Senhor, às vezes são pessoas que quando você olha para elas,
você não consiga enxergar muitas vezes a aparência, a condição financeira, em que verdadeiramente diz, olha, esta pessoa, ela tem algo que possa realmente dar como frutos de que verdadeiramente Deus está com ela. Mas sabe por que Deus permite estar acontecendo isso? Porque nesses últimos dias, muitos eles estarão ouvindo e não entenderão, estarão vendo, mas não enxergarão. Por quê? Porque as pessoas elas estão procurando aquilo que lhe agrada, aquilo que verdadeiramente massageia o seu ego. As pessoas não querem ter compromisso, porque lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, fala que as pessoas serão rebeldes, gananciosas, amantes de si mesmo, presunçosas, avarentas. Então essas características estão dominantes nas muitas pessoas no dia de hoje. E se nós não tivermos cuidado, ela também estará predominante nas nossas vidas. Por que o Senhor ele permite que um servo dele ou uma serva entre numa situação em que as pessoas comecem a procurar denegrir a imagem, a procurarem a falar, para que aquilo que aquela pessoa, a palavra que sai daquela pessoa não venha ter crédito? Porque lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o Senhor diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça. E ainda, quem é santo, se santifique mais ainda. Sabe por que eu comecei esta live falando sobre esta palavra? Porque entendo uma coisa. Estamos vivendo um momento cristão, um momento muito difícil, um momento em que nós estamos vendo muitos ministérios dividindo, estamos vendo muitas pessoas se auto-identificando como líderes, como pastores, como pessoas que são verdadeiramente pessoas santas, mas esquecemos de ver uma coisa, os frutos, as qualidades que essas pessoas estão fazendo. Entenda uma coisa, quando Jesus começa a pregar o Evangelho, e aqueles homens perceberam que não poderiam com ele, sabe o que tentaram fazer com Jesus? Trazer um descrédito à sua ministração, à sua palavra, aquilo que ele fazia, mesmo vendo os milagres. Por isso que o Senhor diz, aquele que é injusto, continue na sua injustiça. Aquele que não é santo, aquele que é santo, se santifique mais. Por que eu estou falando isso? Porque entenda no seu coração, o orgulho está destruindo muitas pessoas. A maneira, a avareza, a maledicência, a rebeldia está realmente agindo na vida das pessoas de uma maneira tão violenta que as pessoas não estão percebendo que estão se tornando cegas. Muitas vezes à procura de profecias, muitas vezes à procura daquilo que massageia o seu ego, mas poucas estão procurando verdadeiramente ter um compromisso real com Deus. Nós estamos num propósito de 40 dias de oração. E esses 40 dias de oração, querido, justamente é que nós estamos pedindo para Deus fazer algo na nossa vida. Pedindo para Deus abrir uma porta, para Deus se manifestar. Mas esse ano na Igreja Apostólica com o Senhor Poder é ano apostólico de Salomão. É ano de conquista. E para conquistar, Deus ele vai provar a cada um para ver se verdadeiramente você está preparado para viver esse tempo de conquista. É nesse tempo que todas as portas estão abertas, facilidades, tudo você, é por isso que o Paulo diz, tudo me é lícito, tudo eu posso, tudo eu posso fazer, mas nem tudo é me é lícito, tudo não me convém a fazer. Se você prestar bem atenção às coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, parece que tudo se pode fazer, parece que tudo se pode falar, parece que tudo pode se interpretar, mas quando você está realmente em aliança com o Espírito Santo de Deus, você vai entender que o Espírito Santo ele vai testificar o que é verdade e o que é mentira. Por que a palavra do Senhor diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Entenda, às vezes o próprio Deus está permitindo que situações se manifestem na vida dos seus servos, dos seus escolhidos, para que aqueles que se camuflam sejam revelados, para que os frutos
frutos dessas pessoas mostre verdadeiramente quem são. Porque entenda uma coisa que eu quero compartilhar com você. A pessoa que teme a Deus, a pessoa que tem aliança com o Senhor, jamais vai aceitar até aliança com aqueles que tentam defamar ou trazer leviandades para outras pessoas. Jamais vai aceitar fazendo isso. Sabe por quê? Porque o espírito que está na vida da pessoa não é o espírito do diabo, mas é o Espírito Santo de Deus. Em que a palavra do Senhor diz, ele diz o seguinte, que os 2 mandamentos que se baseiam toda a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Será que o que você está falando do seu irmão, será que o que você está falando de outra pessoa, você gostaria que fizesse com você a mesma proporção? Porque no Pai Nosso nós falamos, assim como eu tenho perdoado, o Senhor me perdoa também. Então, entenda o que eu quero falar para você. Às vezes a oração que muitas vezes está sendo feita, parece que não está chegando até o Senhor. Parece que ela está batendo no teto e voltando. Porque muitas vezes o coração da pessoa está completamente corrompido e contaminado pela ira, pelo ódio e pela falta de amor. A palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. E quando você medita na palavra em que diz, 6 coisas Deus detesta, mas a 7ª ele abomina. E uma das coisas que mais está hoje, destruindo as pessoas hoje, são as fofocas e as leviandades. Você quer que Deus ouça a sua oração? Entenda por que Deus está permitindo o que está acontecendo nessa situação. Quem trata de ungido de Deus é o próprio Deus. Quando Judá estava cercado, o profeta Eliseu estava lá dentro. As pessoas chegaram a um ponto de estarem comendo cocô de pombo e até praticar o canibalismo. Quando o rei pediu a cabeça de Eliseu, Eliseu se manifesta. Porque muitas vezes a pessoa não estava dando crédito ao que o profeta estava pregando, estava falando. Jeremias é considerado como um profeta chorão, porque Jeremias estava falando para Israel se converter, mas Israel não queria saber disso. Israel estava cada vez mais praticando e fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E chegou um momento quando se arrependeu, já era tarde. Por que eu estou compartilhando isso nesta live de oração com você hoje? Fique atento e atenta, para que no momento quando você perceber que o que você está fazendo ou falando está errado, não seja tarde. Porque se Deus está alertando, é porque Deus está dando uma oportunidade para mim e para você. Chegou a hora de haver respeito, chegou a hora de ter realmente uma postura de uma pessoa santa e irrepreensível. Mas eu estou vendo os frutos do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Essa pessoa está, eu ouço falar isso, ouço falar aquilo. Entenda uma coisa, não participe dessas coisas. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele permite algumas situações acontecer, como aconteceu com Jó, como aconteceu com muitos outros homens e mulheres de Deus, só para se manifestar verdadeiramente o que está no coração de cada um. Os amigos de Jó se revelou quem era eles diante da situação que Jó estava passando. Nós estamos nesse propósito de oração, clamando e buscando ao Senhor, para que Deus responda a oração. Mas muitas vezes você chegou agora no 30º dia de oração e você tem questionado o Senhor, será que porque o Senhor não ouve minha oração? Por que as coisas estão convergindo completamente ao contrário? Porque Deus está provando verdadeiramente e mostrando para você o que está no teu coração. Queridos, entenda uma coisa que eu vou falar para você. Quando Jesus ele se manifesta, ele começa o ministério dele, os discípulos, as pessoas chegavam para ele e falavam, mestre, queremos te seguir. Jesus disse, as raposas têm seu covil e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
É interessante que Jesus estava conjecturando para você entender. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não tenho uma escola como Gamaliel tem, a estrutura que Gamaliel tem e outros rabinos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. E muitos olharam para Jesus porque ele era carpinteiro e era o filho primogênito que estava trabalhando na profissão do pai. O filho primogênito, quando trabalhava na profissão do pai, era considerado como aquele que não foi aprovado para ser um rabino, aquele que vai conduzir as pessoas de oração. Então, tudo que manifestava na vida de Jesus, humanamente falando, culturalmente falando, era para não ter crédito ao que ele ministrava, ao que ele pregava. Por isso, entenda uma coisa que eu vou falar para você. Não ande em aliança com quem você sabe que está falando aquilo que não se deve ser falado, aquilo que não existe. Quando alguém falar algo para você de alguém, se você vai participar, peça que realmente mostre que verdadeiramente aquilo é verdade. Porque senão você vai estar ali, como o Apocalipse diz, aquele que é impuro, continue na sua impureza. Deus está alertando a você, porque Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer que verdadeiramente, o Senhor diz, quando entregares uma oferta no altar e tiveres alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai lá e faz um concerto, depois apresenta. Há muitas pessoas que dão glória a Deus e aleluia, estão com o coração carregado de ira, de raiva. E a palavra do Senhor diz, quando Paulo declara, o que eu devo fazer, isso eu não faço. E o que eu não devo, isso eu faço. Logo, o que está dentro de mim, Paulo diz, não é o Espírito Santo, mas sim o pecado. O que eu quero falar para você, nem tudo que dá glória a Deus, aleluia, rodopia, pula, está cheio da presença de Deus. Mas muitas vezes até de um espírito de engano. Porque as pessoas acham que estão fazendo certo. Mas quando você odeia seu irmão, quando você pratica falando aquilo que realmente não existe, significa que cada vez mais você está vivendo diante de um engano. E isso é a própria palavra que fala. Portanto, se você quer interceder por alguém ou pela sua própria vida, a palavra do Senhor diz, analise, pois, o homem a si mesmo. Deus permite que uma situação se manifeste para ver verdadeiramente onde está o coração daqueles que verdadeiramente estão preparados para discernir Deus em cada situação. Quando o Senhor envia Moisés para livrar o povo do Egito, Deus já tinha alertado para Moisés. Ei, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó 10 vezes. Aquelas pessoas, quando viram acontecer isso, acharam que Moisés não era um profeta, não era aquele que já não era o libertador. Por que o Espírito Santo me levou a compartilhar essa palavra com você? Vigie, fique atento, porque a resposta da tua oração pode estar chegando nessa madrugada, pode estar chegando nessa noite. E Deus ele está observando para ver como está o teu coração. É momento de oração. Pegue seu copo com água, peça de roupa, fotografia. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque eu tenho certeza que o Espírito do Senhor que convence da justiça, do pecado e do juízo, Ele está agindo nesse exato momento na minha e na sua vida, para que possamos entrar diante do trono da graça e termos um verdadeiro coração sincero para com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, e nesse momento eu oro por estas pessoas que se unem comigo em oração, que estão participando desse propósito de oração. Estamos hoje no 10º dia, no 30º dia de oração, faltando apenas 10 dias. Pessoas que perseveraram, pessoas que têm apresentado as suas questões diante do Senhor, pessoas que muitas vezes intercedem por um parente, por alguém da sua família que está enfermo, pessoas que apresentam diante de Ti, Senhor, uma peça de roupa, fotografia, e estão clamando ao Senhor para que o Senhor interfira, porque o diagnóstico do médico é uma doença incurável, seja ela câncer ou qualquer outro tipo de enfermidade. Talvez a pessoa se encontre agora na UTI, no CTI de um hospital, e muitas vezes essa pessoa já foi tomada pela tristeza e pela descredibilidade. Não acredita mais que haja algum sinal de milagre na vida dessa pessoa.
Mas se nesse momento essa pessoa está aqui nessa live, é porque Deus está declarando para você, creia, como o Senhor falou para Jairo. Jairo, então somente creia. Oh Deus, eu oro para esta pessoa que está vivendo um quadro depressivo, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. Só quem vive, quem sente isso é que sabe que isso não é mania, isso é algo terrível, que pode levar a pessoa até a morte, se isso não for cuidado. Manifesta o teu poder, Senhor. Traz cura, traz um refrigério para essa pessoa que não consegue dormir. Olha para este pai, meu Pai, que nesse momento clama a Ti, porque existem muitas contas, existem muitos compromissos para ser honrados. Mas a situação que tem acontecido são situações que têm levado essa pessoa a viver um desespero. Pessoas que muitas vezes pensam dar cabo da própria vida, porque acham que isso é a única solução. Meu Deus, olha para esta pessoa que nesse momento está apresentando as suas vidas e dentro em si há um quadro de enfermidade, seja no renal, seja na vesícula, seja no estômago, seja nos ossos. Faz cura de milagre, faz milagres, Senhor. Que os milagres do Senhor se manifestem na vida dessa pessoa. Ó Deus, que essa pessoa que diz que a dor de cabeça não passa, uma dor de cabeça que é incômodo, que tira até o sono, manifesta o teu poder, Senhor. Meu Deus, estamos vivendo um cenário de uma frieza muito grande nos dias de hoje. O espírito de engano tem agido nas pessoas e tem trazido emoção, não uma verdadeira experiência com o Senhor. Porque aquele que tem os frutos do Espírito, a primeira coisa que vai se manifestar nessa pessoa é o amor, não a discórdia. Por isso, meu Deus, o Espírito Santo de Deus convence essas pessoas, manifesta o teu poder e a tua graça. Talvez o que essa pessoa está no seu coração, o que está levando essa pessoa a estar dessa maneira, talvez seja o que está plantando, semeando, está colhendo tão rápido que não imaginava. Manifesta o teu poder e a tua graça, Senhor. Ó Deus, que cada pessoa que está apresentando diante de Ti o seu pedido de oração seja verdadeiramente visitado pelo Senhor e que o Senhor faça justiça. Nós passamos um ano apostólico da justiça e estamos vivendo um ano da resposta. Que essa pessoa possa viver a resposta do Senhor. Mas o Senhor diz que só entrará para viver um tempo da promessa aqueles que verdadeiramente estão preparados para obedecer ao Senhor. Porque aqueles que não estão preparados vão ficar de fora. E eu tenho certeza que essa pessoa que está ouvindo e assistindo essa live está se posicionando porque o teu Santo Espírito está convencendo para que mude e para que se posicione. Eu abençoo, Pai, o copo de água, a peça de roupa, a fotografia. Que o Senhor venha manifestar a tua misericórdia na vida desta pessoa. Que essa pessoa possa verdadeiramente estar com o seu coração aberto para viver um tempo de santificação na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus. Amanhã, a esse mesmo horário, estaremos aqui, estaremos entrando aí, a partir de amanhã, faltando 9 dias para o término desse propósito de oração. Entenda uma coisa, os ninivitas, quando eles ouviram do profeta Jonas que havia uma destruição em 40 dias naquele lugar, que ia dizimar tudo, aquele povo que era ímpio se curvou diante do Senhor e o rei de Nínive falou: vamos clamar e quem sabe Deus nos visite com misericórdia. Se você está ouvindo esta live, e você está assistindo esta live e ouvindo esta palavra, é porque Deus está falando algo ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você conhece o nosso canal no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição, convide mais pessoas. Lá tem várias meditações, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Se você gostou dessa live, compartilhe ela, convide mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai dar em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.